Pessoal, eu estou aqui no site, no Construct, né? Fiz o login com a minha conta para ter um pouco mais aí de eventos. Se você não fizer login nesse site, você tem 25 eventos. Se você fizer um login gratuito, sem gastar nada, você tem 50 eventos para configurar. Vou criar aqui um novo projeto. Esses eventos, para esse exemplo, também não vai influenciar em nada, tá? Vou colocar aqui o nome do projeto, mas antes, ó, vou deixar fixado aqui como o formato retrato. Seria aquele formato do celular, né? Na posição vertical. Se eu deixar em paisagem, seria mais próximo da tela do computador. Mas para esse exemplo aqui, eu vou deixar retrato. Formato retrato e criar. Esse aqui é o meu layout, onde eu vou criar então o nosso exemplo. Cliquei no layout, vou colocar o nome dele como jogo ou game, vou colocar jogo. 2 cliques na área cinza, vou criar um novo objeto, fundo em blocos. Eu vou criar um fundo azul para simular aí a cor do céu. Um azul bem clarinho. Vamos configurar aqui a cor. E com um baldezinho ali de preenchimento, vou pintar todo esse sprite, esse fundo, em azul. E agora é só redimensionar na tela. Somente nessa área cinza, que é onde fica aí a área, é onde o usuário vai localizar, vai visualizar, né? Cliquei com o botão direito, bloquear seleção, para não ficar clicando nesse fundo sem querer. Criar agora novo fundo em blocos, fazer algo aqui para simular o chão. Então vou colocar uma cor verde um pouco mais escura. E redimensionar também dentro aí da área do layout. Vou bloquear também a seleção, para não ficar clicando sem querer nesse objeto agora. Criar agora o nosso primeiro objeto, personagem, talvez. Vou criar uma sprite e vou desenhar aqui algo parecido com uma cesta de lixo. Então, vou fazer aqui os riscos, né? Vou cortar essa parte, mas como se eu estivesse desenhando ali no Paint, né? Naquele editor de imagens do Windows antigo. Vou fazer uns risquinhos aqui para parecer um cesto de lixo. Pintar com o balde a borda aqui, recortar as bordas transparentes e definir o ponto de origem do objeto. Vou colocar um pouquinho mais para cima. Ponto de colisão ali, o polígono de colisão não vou mexer, então agora é só fechar. Ficou um pouco grande, né? Então a gente vai redimensionar aqui na tela. Centralizar ele. E aqui nas propriedades do sprite a gente já pode colocar, por exemplo, o nome. A gente já pode renomear ele, em vez de deixar sprite, a gente coloca lixeira. E mais abaixo ali em comportamentos, a gente vai adicionar então o comportamento de movimento dele. A gente vai colocar 8 direções. Adicionar. E aqui nessas propriedades a gente vai configurar ó, direções, vai colocar somente esquerda e direita, para que esse cesto de lixo se movimente somente para os lados. Vamos adicionar mais um comportamento ali. Restringir, é restrito ao layout. A gente vai restringir esse objeto ao layout. Ele tem uns bugzinhos, mas a gente consegue corrigir depois. Vamos fechar. Ah, esqueci de... Eu vou desbloquear todos os elementos na nossa tela. Clica com o botão direito ali. E vou colocar um comportamento nesse fundo em blocos verde, que eu esqueci. Tem que colocar ele como sólido. Para dar certo aqui o nosso exemplo. Então, o meu fundo em blocos, eu cliquei com o botão direito nele. Comportamentos, né? Agora eu cliquei com o botão direito nele e bloqueei a seleção de novo. E agora eu vou continuar aqui. Vamos criar um outro sprite e desenhar aqui uma bola de papel. Então a ideia é que caia do céu aí algumas bolas de papel e meu cesto de lixo vai pegar. Então vou fazer aqui um desenho, né? Bem simplesinho. Tentar desenhar com lápis para ver se fica mais... Vai ficar feio igual, mas vamos fazer assim. Teoricamente isso é uma bola de papel, tá? O fundo dele está transparente, então eu vou pintar o fundo de branco. Pelo menos para dar a impressão que é uma bola de papel e não um risco que voa. Mas eu só estou pintando por dentro, ó. Nas bordas não. Aí ficou bem grande, né? Então redimensionar de novo. Em comportamentos, a gente pode adicionar novo comportamento. Vamos colocar o projétil para fazer com que ele siga uma direção linear, né? Normal, por padrão, vai da esquerda para a direita. Aqui em propriedades, na opção comum, esse é o movimento que ele está fazendo. Eu não configurei nada ainda, né? Então agora eu vou configurar o ângulo dele 90 graus. Então agora ele vai se deslocar para baixo. Se eu tivesse colocado menos 90, iria para cima, né?
Então esse é o ângulo que agora a nossa bola de papel vai se deslocar. A gente pode configurar aqui mais umas opções. Mas essa principal aqui, ó, ricochetear dos sólidos. O que vai acontecer agora? Ele vai ricochetear no sólido, ele não vai mais passar reto. Vamos visualizar? Olha, ele entrou em contato com o sólido, né, o fundo verde, e foi embora. Só que agora foi embora para cima e não parou mais. Tem essa propriedade aqui, gravidade, que faz com que é o efeito de gravidade mesmo, né? Vai fazer com que a bola de papel tenha mais dificuldade para continuar indo embora. E aí ela vai voltar a cair no chão novamente. Vamos colocar 2000 aqui, exagerar um pouco, vamos ver como é que fica. Ó, ele não foi embora. Ele está perdendo força bem pouquinho, mas aos pouquinhos ele está diminuindo até parar de quicar. Está parecendo uma bola de borracha aqui, né? O movimento do cesto está esquisito, a gente já arruma. Vamos dobrar aqui a gravidade, colocar 4000. Parece que está diminuindo. Está quicando menos, mas ainda parece uma bola de borracha. A gente pode colocar 2000. Agora olha o movimento da cesta, né? Vamos ter que ajeitar isso daqui. Para a direita ele vai legal, para a esquerda ele gira. Então a gente pode alterar aqui nos comportamentos, em 8 direções, tem outra propriedade que a gente pode alterar aqui. Esse definir ângulo dentro de 8 direções, ele está como suave. Então eu vou alterar ele para não. Significa que a gente não vai ficar mais girando conforme o objeto se desloca. Ele não faz, né, ele não gira, não fica dando cambalhota aí. Vai só para a direita e para a esquerda sem ficar girando. Então agora é isso, a minha bolinha de papel vai cair, eu vou pegar ele com o cesto e ele teria que desaparecer, né? Essa bola de papel tem que entrar em contato com o cesto e tem que desaparecer. Se eu não pegar ela a tempo, ela vai cair no chão e aí o cesto não consegue mais pegar. Vamos aumentar a gravidade para 8000 do projétil, né, da bolinha de papel. E agora vamos criar aqui o primeiro evento. Adicionar evento. Eu quero que a minha lixeira, ao entrar em contato, né, ou colidir com outro objeto, qual objeto? Com a minha bola de papel. Eu quero destruir a minha bola de papel. Então seleciono ali papel, destruir. Vamos ver como é que ficou agora. Ela está quicando lá na bola de borracha. Ela parou de quicar, entrei em contato com ela, sumiu. Mas acho que seria mais interessante que ela desaparecesse quando estivesse no ar, né? Pelo lado ela não entraria. Então vou clicar com o botão direito naquela setinha verde da lixeira, tá vendo? Clicar aqui, ó, outra condição. Adicionar outra condição. E eu vou fazer uma comparação com a altura que está o cesto de lixo, né, a lixeira, e com a altura do papel. Então selecionei a lixeira, vou comparar a posição do eixo Y. Vou colocar aqui, comparação. Quando a minha lixeira tiver o ângulo, né, a posição Y, maior ou igual, que é a coordenada Y do meu papel, então coordenada Y vai ser papel.y, eu quero destruir o papel. Percebam que está dentro do mesmo evento, tá? Então ela quicou, ela entrou em contato com a parte de cima da lixeira, né, e sumiu. E aí tinha acabado o jogo, então aqui eu estou adicionando mais bolas de papel. Então o sistema, a cada 1,5 segundo, vai criar objeto. Qual objeto? Papel. E eu quero colocar ele na coordenada X de forma aleatória, para chover papel de qualquer canto do celular. Então vou colocar aqui no eixo X, vou colocar de 20 a 400, dá para alterar depois. E no Y eu posso deixar 0, ou posso colocar 20 também. Mas aí é valor fixo, porque ele vai vir sempre lá de cima. Quanto maior o valor Y, mais para baixo vai ficar no nosso layout. Vamos ver como é que ficou agora. Vai estar chovendo papel. Vamos deixar cair alguns papéis aqui. Percebam então que deu certo nossa configuração. Se o papel e a lixeira colidirem, mas o Y delas estiver igual, aliás, menor, né? O papel tiver com o Y menor do que o da lixeira, não vai entrar dentro do cesto. O que a gente pode fazer agora é criar um placar, né? Contabilizar aí quantos papéis a gente conseguiu pegar. Então vamos criar aqui uma camada nova. Adicionar camada no topo. Tudo que eu criar nessa nova camada aqui, nessa camada 1, vai ficar à frente de tudo que eu já criei. Então eu vou criar aqui uma plaquinha, né? um retângulo, escrever um placar ali. Então a minha camada chama placar. Can_placar.
E a gente pode criar aqui um sprite, não um objeto, só para a gente dar essa impressão, esse efeito de placar. Sprite, criar um novo sprite. E aqui eu vou fazer um retângulo bem simples, só para a gente ter um objeto aqui visível. Claro que vocês podem utilizar qualquer tipo de arte, pode criar uma arte melhor e depois importar para o projeto de vocês. Fiz um retângulo cinza com fundo verde, cortei ali as bordas transparentes. A origem eu vou colocar bem no meio. No nome do sprite eu vou colocar placar, ou só placa, né? Placa. E agora eu vou criar um texto. Na aba Ele tá geral, gravando, texto, mas não tem como não inserir, sair vou o colocar som, ele né? dentro da Mas aí placa. depois eu falo. Eu faço o Preferência hit, bem no depois eu meio, só né? Vou tentar edito. centralizar isso aqui. A gente já... O conteúdo, né, desse objeto texto vai ser editado em tempo de execução. Então, como assim? Vamos lá. Primeiro vou aumentar aqui o tamanho, ficar um pouquinho maior. E vamos ajeitar aqui dentro dessa placa. Ó. O alinhamento dentro dessa caixa de texto, na horizontal vai ficar no centro, na vertical a gente pode deixar no topo, ou talvez no centro, não sei o que for melhor aqui. Vou deixar no topo mesmo, alinhar aqui no olhômetro mesmo, e só. Agora a gente vai configurar. Então, primeiro a gente tem que fazer o sistema a todo momento atualizar esse valor. Então, vamos criar aqui uma variável global. Essa variável global, eu vou colocar o nome de placar, do tipo número, valor inicial 0, estático e ok. Essa variável global, o valor dela vai ser o valor daquele texto. Então, vou criar um evento aqui a cada tick, o meu texto, meu objeto texto, vai definir o valor dele. Então, vamos descendo aqui mais um pouco, a definir o valor. Definir texto, próximo. E o texto eu vou colocar a variável placar, não confundir com o nome placa ali, tá? Então, minha variável placar vai ser inserida como o valor do texto. Então, cliquei em pronto, vamos ver como é que ficou. Minha variável global está configurada para o valor 0. Assim que iniciou o jogo, ficou com o valor 0. As bolinhas de papel estão caindo ali, mas não está somando. Então, a gente tem que configurar agora, dentro daquele primeiro evento que a gente criou. Quando a lixeira colidir com o papel e quando o y da lixeira for maior que o y do papel, vamos criar uma segunda ação. Então, a primeira vai ser destruir, e a segunda vai ser o que o objeto texto. Desculpa, aqui o meu sistema, ele vai definir um valor para a variável lá. Então, vou colocar adicionar a. Ali a última opçãozinha quase, adicionar a. Variável placar, já pegou automático, e valor 1. Então, toda vez que isso acontecer, vai adicionar o número 1, né? Vai adicionar o valor 1 para a minha variável global, e a cada tick, o meu sistema está atualizando o valor dentro ali do texto. Ó. Então, aqui a gente consegue criar um placar, contabilizar aí quantas bolinhas de papel ele pegou. Dependendo da posição, a bolinha não some. Mas vamos considerar que se você jogar uma bolinha de papel muito forte ali, a bolinha de papel sai fora do cesto, tá? Então esse aqui já é um tipo de controle que a gente pode fazer da variável global. E o meu cesto de lixo ele está configurado para ficar restrito ao layout, mas à direita ele continua indo embora. Então a gente tem que consertar isso aqui. O restrito ao layout é toda aquela área cinza lá do jogo, né? E nesse caso a gente só quer utilizar aquela área visualizada pela tela. Então vamos criar aqui um fundo em blocos. Vamos colocar uma corzinha bem, qualquer cor aqui, porque vai ficar do lado de fora da tela, né? A gente coloca aqui à direita da tela, de forma que não apareça no nosso layout. Vamos colocar o comportamento sólido, ou seja, a minha lixeira não vai conseguir passar por ele. Vamos ver como é que ficou. Agora eu não consigo mais me deslocar à direita. E à esquerda, aquele comportamento restrito ao layout já resolveu o problema. Então agora a gente pode aproveitar o tempo e criar também algum tipo de controle diferente do jogo. Aqui a gente está utilizando as setinhas, né? Vamos adicionar aqui o objeto mouse para controlar o nosso jogo. Então vou criar aqui uma sprite transparente e vou redimensionar ela do lado esquerdo do meu jogo. Eu vou deixar esse sprite, vou colocar o nome dela de esquerda, vou deixar transparente e ocupando a maior parte da tela do lado esquerdo do jogo. Vou criar mais outro sprite, deixar ele transparente também. Vou redimensionar a direita do nosso jogo e vou colocar como nome dela direita. E vou deixar o meio da tela sem nenhuma dessas sprites transparentes aí.
Agora, para configurar o movimento do mouse, a gente tem que adicionar o objeto mouse no nosso jogo. Ele não aparece aqui, né? Mas em folha de eventos ele vai aparecer para a gente configurar agora um movimento diferente. Então, adicionar evento. Aqui o meu objeto mouse. Então, nesse objeto mouse, quando o meu cursor estiver sobre o objeto, qual objeto? Objeto direita, quero que aconteça alguma coisa. Eu quero que aliás, que a minha lixeira, ele simule o comando, né? Simule o movimento de ir para a direita. Vou colocar aqui direita, pronto. E vou criar mais um outro evento agora, igual a esse, só que agora para controlar a esquerda. Então, quando o meu mouse estiver sobre o objeto, qual objeto? A esquerda. É um objeto transparente, o usuário não vai visualizar, mas o sistema vai entender que é para a minha lixeira e para a direita, ou para a esquerda, né? Então agora aqui, adicionar ação lixeira, simular comando, controle esquerda mesmo, simular controle de ir para a esquerda. E pronto. Então agora, se a gente visualizar, eu já não estou mais utilizando as teclas de atalho, eu estou movimentando o mouse para a esquerda ou para a direita. Quando eu quero que ele pare o movimento, eu deixo o mouse no meio da tela. Quando eu quero que vá para a direita ou para a esquerda, eu só movimento o mouse em cima desses objetos. Então ali a gente pode, por exemplo, adicionar um botão, né, para o objeto ir para a direita ou para a esquerda. Mas no caso eu configurei aqui só o movimento do mouse, para não ficar clicando desnecessariamente aqui, só estou utilizando o movimento do mouse. Nosso jogo está contabilizando ali os papéis. Se o papel cair do chão, parar de pular, e eu não conseguir pegar esse papel, ele vai ficar parado ali no chão. E talvez a gente pode configurar um determinado número de papéis no chão, acaba o jogo, né? Mas como ele está muito fácil de pegar, talvez não seja um final interessante para esse jogo. Mas o que eu quero mostrar para vocês hoje é essa variável global, esse movimento com o mouse, e essa somatória e esse movimento diferente que a gente pode utilizar. E a partir daqui a gente consegue ter várias ideias. Pessoal, é isso. Por enquanto é só. Vou salvar o projeto, vou salvar ele como projeto de arquivo único do Construct, ele fica no formato C3P. Vou salvar ele em algum lugar aqui no meu computador e depois eu posso enviar esse arquivo através lá do Teams, né? Bom, é isso, pessoal. Obrigado, um abraço.